Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo de número 218, livro de Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, capítulo 40, quem semeia, colherá. Pois André interroga Elisa e sua história. Elisa: devo ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. É necessário uma reflexão a respeito da resposta de nossa irmã Elisa. Minha experiência, André, foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. É preciso tratar esta situação tanto no feminino quanto no masculino. Porque quantos milhões de homens, quantos milhões de rapazes, quantos milhões de mulheres, enfim, de ambos os sexos, masculino, feminino, feminino, masculino, que vive as doidivanas e que troca o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Quantos milhões de homens, neste exato momento, que se encontram iludidos, imantados pelas fantasias mundanas. Então não são só as mulheres. É óbvio, não generalizando quando questão mulheres e homens. Mas é preciso dizer, conforme no vídeo anterior acabamos de gravar, só existe prostituta porque existe o prostituto. Só existe a meretriz porque existe o prostituto. E quantos milhões de mulheres, por motivos insignificantes, alegando-se falta de emprego, falta de oportunidade, se entregam ao mundo da ilusão, da facilidade, do ganho financeiro rápido. Quantos milhões de moças
que ganham milhões e milhões por ano vendendo o próprio corpo físico. Quantos milhões de homens vivem vendendo seus corpos físicos também? Porque não são só mulheres que vendem o corpo físico. Sabemos e é sabido por todos que 50% um, 50% outro, enfim, um grande número de seres humanos em meio a essas intempéries, perdidos nesse lamaçal, se encontra do sexo desregrado, desse fel venenoso da ilusão passageiro, enquanto desfrutam no corpo físico. Acontece que todo aquele que desfruta no corpo físico desfruta na erraticidade. Pois se você desfruta do bem, do amor ao próximo, ao teu semelhante no físico, você continua na erraticidade depois que deixa o corpo físico, praticando a lei do amor. Mas aqueles que vivem, aqueles que agem na promiscuidade, continuam na erraticidade depois que deixam o corpo físico no túmulo. Continuam nas regiões umbralinas, exercendo as mesmas funções que exerciam no corpo físico, quando no corpo físico. Nos tempos da mocidade distante, Elisa continua a história. Elisa continua descrevendo sua história a André, que até esse exato momento ela ainda não o reconheceu. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante. Aqui, Elisa começa narrando o fato vivido na residência de André e sua família, seus pais. Em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu. Começou a situação a complicar para André. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me à experiência dolorosa que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer. Isso é doloroso. Esta é a ilusão aqui na Terra. Porque quantos milhões de jovens moças, moços, nesta fase da vida, aqui no plano físico, se deixam levar por bens materiais, por dinheiro, joias, roupas de marca, carros, bens materiais, enfim,
e que de certa forma, por esses bens materiais todos, estes seres desregradamente se entregam à prostituição, à promiscuidade, se esquecendo ou nem imaginando o que lhes aguarda, o que lhes esperam depois que fecharem os olhos no corpo físico. E justamente por ignorar a imortalidade da alma, por ignorar o fato de ser instrumentos das trevas no corpo físico, aí sim que cada qual se entregam de vez a esses delitos, descobrindo, com todo perdão a colocação, as desgraças acontecidas quando fecham os olhos no corpo físico e que de repente esses mesmos olhos que aqui se fecharam se abrem nas regiões umbralinas. Ué, mas eu não morri? Quem morre não desaparece? Era para mim ter desaparecido, porque ainda vivo. Então continua nossa irmã Elisa. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Luxo, conforto material, porque ela, na condição de empregada doméstica da família de André, André a iludiu, prometendo-lhe a vida mundana, prometendo-lhe bens materiais, conforto material, luxúria material, a iludindo, e ela não reconhecendo a posição dela e a posição dele, que era ele, filho dos patrões, ela apenas uma serva humilde, contratada por um salário por mês. Mas quantos milhões de pessoas nesse exato momento vive Elisa e André neste mundo de meu Deus? Quantos milhões de Elisas vive neste exato momento neste mundo de meu Deus? Iludidas, iludidos, achando que aquilo ali é tudo. E em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, porque ela apresentou sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação, pois
vemos, percebemos, notamos que Elisa, a partir do momento que se entregara às promessas de André, provavelmente ela não se entregara apenas às promessas de André. Ela se entregara à vida promíscua. Tanto é que ela confessa aqui que contraiu a sífilis. E obviamente depois da sífilis parou em um hospital. Após o hospital, após a sífilis, o abandono de todos os amigos, de todos os parentes. Aí reconhece as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo, só em meio à enfermidade, à doença, às dificuldades que nós, no corpo físico, somos capazes de refletir a respeito da vida que levávamos, da vida que tínhamos, dos atos que praticávamos. Pois é assim até hoje. Quantos milhões de pessoas no leito de morte, com todo respeito à colocação, que interrogado a respeito do que ele mais gostaria naquele instante, muitos dizem assim: se me fosse dado novamente a oportunidade de voltar 30 anos atrás, com o conhecimento que possuo hoje, naturalmente eu não cometeria os crimes que cometi. Mas com relação Mas com relação àquela atual existência, essa rogativa se torna inválida, inútil, porque existem determinadas situações que na atual existência o indivíduo não consegue mais se recuperar naquela atual existência, vindo a se recuperar nas posteriores oportunidades reencarnatórias que terá, que tiver. Quase sempre é assim. Quando muito jovem, se entregam às ilusões, às fantasias, aos prazeres primitivos da alma, do espírito e da carne, vivendo exclusivamente em prol daqueles sentimentos negativos. Na mocidade, na meia-idade, podemos dizer dos 25 aos 50, obviamente, esse período é o período que o indivíduo pode acordar. Mas, infelizmente, 99% dos indivíduos jovens em meio à promiscuidade, dos 25 aos 50, continuam promíscuos. Porque a promiscuidade é um vício contagioso tanto quanto o álcool, ou outros tipos de droga.
que enquanto você faz uso, não há abstinência. Mas assim que você decide parar, vem a abstinência e o indivíduo recorre novamente àqueles atos. 50 anos de idade. Mas existe aqueles que conseguem chegar aos 75, 80, 90, do mesmo modo que aos 15, 18, 20, 25. Então, de certa forma, esse que a vida toda viveu na promiscuidade, naturalmente que aos 80, 85 anos, ele não consegue nesta existência mais se recuperar, carecendo da misericórdia divina, a oportunidade de novas oportunidades através de outras e mais outras reencarnações. Só assim ele consegue se redimir perante a própria consciência. Existem aqueles jovens de 15, 18, 20 anos que depois de 1, 2 décadas de promiscuidade, de prostituição, de vida desregrada, consegue se recuperar, deixando para trás aquela vida promíscua, chegando aos 80, aos 90 anos, totalmente redimido, totalmente transformado. Mas não são todos neste mundo de expiação e de prova que logram êxito mediante estas situações. Pois é o caso de Elisa. A sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo físico. Errei muito. Admiti que errou muito. Chama-se virtude, porque nem sempre aqueles que erram têm coragem de admitir, mesmo alguns reconhecendo que erraram, mas não admitem perante a sociedade devido status, devido fantasias e ilusões e o medo de ser abandonado pela sociedade. Pois continua Elisa, errei muito tempo, em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo, até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Elisa, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Elisa, como se chama esse homem? Ouvi então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? André a interroga. Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu:
no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal por André. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante, quer dizer, de agora em diante. E sua voz, disse Elisa, ingenuamente, parece a dele, André. Como se diz? E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. Perceba, caros telespectadores, o equilíbrio, a postura sensata, nobre de nosso irmão André. Pois nesse momento ele não a julgou, não a torturou em momento algum. E sim só procurou acalentá-la em todos os sentidos. No semblante da sofredora um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar. Dando meu coração da amizade, ou o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos maternalmente e repetiu, que Jesus o abençoe. Encerra-se nesse instante esse capítulo maravilhoso. O próximo capítulo 41, Convocados à luta, é o tema do próximo capítulo.